O Ministério Público do Trabalho conseguiu retirar 21 trabalhadores que estavam trabalhando em situação degradante. As informações direto do Ministério Público do Trabalho com Clebson Lustosa, ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi isso mesmo, Joelson. Esse resgate ele aconteceu agora, na semana passada, no dia 27 de setembro. Foi através de uma fiscalização, como você falou, do Ministério Público do Trabalho do Piauí, junto à Superintendência Regional de Trabalho e Emprego também do nosso estado. Através desse trabalho de fiscalização, eles conseguiram chegar nesses 21 trabalhadores que estavam trabalhando aí quase que um trabalho escravo, lá na localidade Rudiador, que fica ali próximo do município de Nossa Senhora de Nazaré, na região norte do estado. Entre esses 21 trabalhadores havia também um menor de 17 anos. Todos eles não estavam com carteira assinada, eles trabalhavam em uma pedreira, quebrando os paralelepípedos, não tinham um local para ficar, eles ficavam nessas lonas que vocês conseguem observar nas imagens, são 7 lonas. Eles mesmos montaram essas lonas, não tinham um local para fazer as necessidades fisiológicas, como eu falei, eles tinham trabalho diário, sem descanso semanal, sem carteira assinada. A água consumida pelos trabalhadores era retirada de um poço cacimbão e armazenada em galões de combustíveis. Muitos desses trabalhadores foram encontrados com ferimentos, eles não utilizavam equipamentos de segurança e eles conseguiram, o Ministério Público do Trabalho, através dessa fiscalização, conseguiu recuperar esses 21 trabalhadores, tirando dessa situação quase de escravidão. Joelson, quem pode trazer informações para a gente acerca dessa fiscalização, acerca desse resgate, é o procurador-chefe do MPT, do Ministério Público do Trabalho do Piauí, o senhor Edinaldo Brito. Procurador, como é que se deu o resgate? Como foi que o Ministério Público do Trabalho chegou até esses 21 homens? Boa tarde. Boa tarde. É uma das metas do Ministério Público do Trabalho do Piauí levar o trabalho decente para toda a classe trabalhadora do Piauí, independentemente de estar na capital ou no interior do estado. Então, nós temos atuação, temos fiscalizações de rotina em cidades pelo interior do estado, e esse era um caso em que nós estávamos fazendo uma fiscalização com base no projeto Palha Acolhedora. O projeto Palha Acolhedora é um projeto em que os membros do Ministério Público do Trabalho saem em diligências pelo interior do estado, fiscalizando as condições de trabalho dos empregados vinculados à cadeia produtiva da extração da cera da carnaúba. Então, durante essas inspeções, por coincidência, encontrou-se esse grupo de trabalhadores, de 21 trabalhadores, que estavam sendo submetidos a condições análogas à de trabalho escravo, como bem colocado aqui nessa reportagem. Como bem demonstrado nas fotografias exibidas na matéria, esses empregados estavam sujeitos a condições extremamente degradantes, sem sequer banheiro para realizar suas necessidades fisiológicas, sem o mínimo de direitos trabalhistas garantidos, que seria a carteira de trabalho assinada, seria o direito trabalhista básico de qualquer empregado, e esses empregados estavam totalmente destituídos desses direitos. Enfim, é uma situação de trabalho completamente inferiorizada, completamente à margem da lei. Então, é dever do MPT fazer cessar esse tipo de trabalho, porque é um tipo de trabalho que não interessa à sociedade brasileira. Então, o que nós fizemos? Fizemos a interdição, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores fiscais que acompanhavam essa diligência, fizemos a interdição dessa pedreira e já colhemos a oitiva, colhemos o depoimento do proprietário dessa pedreira, dessa pessoa que contratou esses 21 empregados e os submeteu a essa situação de trabalho escravo. Ele já foi ouvido e estão sendo providenciadas as medidas para realizar a rescisão do contrato de trabalho desses empregados, para que eles possam receber suas verbas rescisórias e para que eles possam ser inseridos no programa de seguro-desemprego.
ficou agendada uma reunião para o dia 4 de outubro com o proprietário dessa pedreira, onde ele se comprometeu a efetuar o pagamento das verbas rescisórias desses empregados. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutor Edinaldo, o problema todo aí está no fato de não ter estrutura para trabalhar, e eu queria saber se os trabalhadores podem, em algum momento, dizer assim, não, olha, a gente sabia que as condições eram essas, nós aceitamos mesmo assim, porque a gente estava precisando era de dinheiro, estava precisando de condição de trabalho. Os trabalhadores geralmente pensam que podem aceitar as condições de acordo com as suas convicções lá, pessoais. Por que isso não pode ser aceito? E nesse caso, estavam sendo pagos direito? Estavam recebendo aquilo que foi prometido a eles? Ou a questão estava mais voltada para essa questão da estrutura do trabalho? Pois bem, muitas vezes o empregado acredita que pode se submeter àquela situação. O trabalhador acredita que aquela é a única alternativa de trabalho que ele tem e ele pode transacionar algumas coisas com o seu empregador. Ele pode entrar num acordo para se submeter a uma situação dessa natureza. No entanto, isso não pode acontecer. A legislação permite que haja acordo entre empregado e empregador, porém, não nesses direitos básicos, que seria a assinatura da carteira de trabalho e as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho. Essas questões estão totalmente afastadas da esfera de negociação do empregado e do empregador. Eles não podem transacionar isso. O empregado, ainda que ele queira, ele não pode renunciar a esses direitos que estão relacionados à sua saúde e à sua segurança, porque eles são direitos indisponíveis. Por isso é que o Ministério Público do Trabalho precisa atuar, porque muitas vezes o empregado acha que essa situação pode acontecer de forma lícita, mas ela não pode. Às vezes o empregado até entende que ele pode se submeter a essa situação, porém ele não pode. Essa é a importância de termos uma instituição que está acima do empregado e do empregador, que é o Ministério Público do Trabalho, justamente para modular esse acordo entre as partes. Certo? Então, são direitos indisponíveis e esses direitos indisponíveis não são negociáveis. Nem a empresa, o empregador, pode propor uma redução desses direitos ou a sua supressão, nem o empregado pode aceitar essa redução ou essa supressão. Quanto aos salários, à parte financeira pactuada entre as partes, o que se sabe é que o que foi colhido a partir dos depoimentos desses trabalhadores é que o ajuste era de pagar R$ 120 por cada milheiro de pedra, por quinzena. Então, a cada quinzena seria pago R$ 120 pela quantidade de milheiros extraída. E, segundo os depoimentos dos empregados, era extraído em torno de 10 a 15 milheiros. No entanto, esse quantitativo é um quantitativo para todos os 21 empregados. Então, se você for trabalhar aí com 15 milheiros vezes R$ 120 por quinzena, dá em torno de R$ 1.800 para ser dividido para 21 empregados a cada quinzena. Então, passa muito longe do salário mínimo. Por mais que tenha sido esse o pactuado, isso é completamente ilícito, porque ninguém pode trabalhar para receber menos de um salário mínimo por mês. Ok, procurador, eu queria agradecer pelas informações, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Estado do Piauí, trazendo essas informações sobre a recuperação desses 21 trabalhadores que estavam lá nessa localidade, Rudiador. E lembrando, Joelson, que eles não são lá dessa localidade, eles são originários da cidade de Curralinhos e Barras, e como o procurador falou, eles já foram devolvidos para suas cidades. Eu volto com você.